Olá! Dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre doenças dermatológicas, no episódio passado eu falei um pouquinho sobre o herpes, um vírus super comum na população. Hoje a gente vai falar sobre o herpes zoster. Apesar do nome ser herpes zoster, não se trata de um vírus do grupo do herpes, mas sim um vírus chamado varicela zoster. Sim, o mesmo vírus que causa lá catapora ou varicela nas crianças. Depois dessa infecção lá na primeira infância, o vírus acaba se alojando em gânglios, do nosso sistema nervoso. E na fase adulta, geralmente em idosos, em 10 a 20% da população, ele pode fazer então essa reativação, migrando para alguns nervos sensitivos da nossa pele, induzindo então a formação do quadro de herpes zoster. E como que ele acontece? Então, geralmente começa-se como uma dor, às vezes muito intensa, na região de um dermátomo. É mais comum na região aqui do tórax e logo em seguida desse episódio de dor, 2 a 3 dias depois, vão surgindo então pequenas vesículas ou bolhas, sempre seguindo esse trajeto do nervo em que ele está alojado, que a gente chama de dermátomo. Esse quadro, ele pode perdurar aí durante mais ou menos uma semana, depois as bolhas se rompem, formam crostas, o nome vulgar aí que muita gente conhece é o que a gente chama de cobreiro. Mas em uma parte dessa população, a dor, que às vezes é muito intensa, pode permanecer, fazendo o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, um quadro muito difícil de tratar, que gera muito sofrimento para muitos pacientes. Quais pessoas têm mais predisposição a ter esse quadro de herpes zoster? Como eu falei, é mais comum nos idosos, mas pode acontecer também em pacientes imunossuprimidos que estejam passando aí por uma doença que realmente baixa o nosso sistema imunológico, como algumas neoplasias, o câncer, o HIV, que é um quadro clássico de imunossupressão. Ou às vezes a gente investiga e acaba não achando aí nenhum fator assim que explique o ressurgimento dessas lesões. Como que a gente trata, doutora Vanessa? Então, nessas situações, existe a indicação, então, de a gente entrar com um antiviral em doses adequadas e fazer esse manejo da dor, que muitas vezes pode ser muito intenso. Existe também a indicação, já pelo Ministério da Saúde, da vacinação, principalmente na população dos idosos maior de 60 anos. Então, uma vacina contra o herpes zoster. Importante é que essa vacina seja feita dando um período aí entre uma crise e outra, pelo menos durante 6 meses a 1 ano, sem você ter uma crise para você poder ser vacinado. Em alguns outros casos de pacientes imunodeprimidos, também existe a indicação da realização dessa vacina. E para finalizar, vale a pena a gente comentar sobre o acometimento quando acontece dessas lesões na região da face, podendo então o vírus estar alojado ou no nervo trigêmeo, aparecendo lesões geralmente nessa região lateral do nariz ou da ponta, ou também do nervo facial. Nessas duas situações, sempre é um sinal de alerta para que você procure um médico. Primeiro porque o acometimento pode se dar também na inervação da região dos olhos, podendo levar aí a alterações visuais e casos mais graves, assim como também acontecimento aí de paralisia facial. Por isso é importante nessas situações a gente instituir o tratamento de forma precoce e todas as suas manifestações estarem sendo manejadas o mais rápido possível para que o paciente não fique com nenhuma sequela definitiva.